Nesse vídeo anterior eu falei muito sobre como o mainstream e o consumo musical ele acaba criando e formatando uma identidade cosmopolita do ouvinte. E nesse sentido, ele também acaba criando uma fragmentação do mainstream, que é o tema que eu quero tratar aqui. O que é essa fragmentação do mainstream? De alguma maneira, talvez há uns 20 anos atrás, o mainstream funcionava num núcleo muito maior do que agora. Então o mainstream é um núcleo muito reduzido. Existe um panteão pequeno daqueles que conseguem atingir o grande mainstream. Em algum sentido, existem variações mainstream em cada segmento da indústria fonográfica. Esses segmentos sempre existiram, mas esses segmentos estão muito mais fragmentados do que antes. Por isso, nesse sentido que a ideia de fragmentação do mainstream traz à tona esse conceito de que cada nicho ou cada segmento ele precisa ser bem sucedido na sua aula, enfim, para que ele funcione bem como uma extensão do mainstream. De alguma maneira, isso parece uma maturação, e principalmente no caso brasileiro, parece ser uma maturação do que era a indústria fonográfica, por exemplo, a indústria fonográfica britânica ou americana, até os anos 90. Então ela já existia dentro de nichos de pequenas gravadoras, de gravadoras independentes, e conseguia movimentar um público ao redor disso. Mas ainda assim eu acho que não é uma questão dada a um conceito de como a gente atingiu algo que indústrias fonográficas maiores atingiram há 30 anos atrás. Não tem nada a ver com isso. A questão principal é justamente como essa purificação do consumo musical e de existirem muitas, mas muitas coisas disponíveis para serem consumidas, que fez com que o mainstream não funcionasse como ele funcionava antes. O principal motivo é de que as mídias de onde a gente tirava, o que a gente consumia, eram poucas. E elas já eram muito mais direcionadas e atomizadas em uma tentativa de convencimento, de coerção do ouvinte. De uma forma que talvez elas precisassem de menos recursos de convencimento do que existem hoje. Então talvez a gente passe por uma situação de estandarização do produto musical muito mais agora do que a gente passava há 20 anos atrás. Eu digo de estandarização do produto musical daquele que é feito para estar no topo do mainstream, que é feito para estar nesse núcleo reduzido do mainstream. Então a gente, por exemplo, no Brasil existem alguns segmentos como rap, ou como a música pop, ou como o segmento da música sertaneja, ou até outros segmentos que podem ser entendidos como menores, mas ainda existem. O segmento, sei lá, do indie rock, ou o segmento da música eletrônica, do tech house, etc. Esses segmentos existem, eles são movimentados por um público, são movimentados por consumidores, são movimentados por artistas, são movimentados por gravadoras ou pequenos selos, existe uma cena para isso. E existem muitas outras cenas pequenas que são desdobramentos ou subgêneros de dezenas de outras coisas. Isso tudo está acontecendo tudo ao mesmo tempo. De uma forma, isso era quase inviável há 20 anos atrás, não funcionava dessa maneira. Isso porque o que chegava na TV, o que chegava no rádio, era um número seleto de coisas. E esse número seleto de coisas era como tentando escolher o que fosse mais adaptável e comerciável, em algum sentido. Até se poderia colocar muitos produtos na TV, como eram colocados, muitos produtos, mas era difícil guiar a um cosmopolitismo tão grande como é o cosmopolitismo do ouvinte agora. Em certo sentido, o ouvinte ele tem o seu gosto condicionado, padronizado, esquematizado e customizado pelas plataformas de streaming. No sentido de que o algoritmo ele guia o seu gosto para certos espaços e certos caminhos, notando aquilo que você gosta, direcionando para certos caminhos de onde essa identidade vai fluir com mais facilidade.
Existe ainda uma certa repetição, uma certa forma circular de como essas ideias funcionam. Eu acho que o principal motivo por exemplo, existe uma reclamação de alguns consumidores de plataformas de streaming de como elas voltam a repetir e recomendar músicas que já foram recomendadas e o ouvinte, gostando ou não gostando, ela aparece ali para ele, de forma que não expande para outros espaços, outros caminhos. E é curioso porque a gente pode cair em outro pensamento aqui, a como essas plataformas funcionam. E o primeiro deles é a ideia de que não necessariamente as plataformas elas foram feitas para serem exploradas. Elas existem como muitos produtos que estão ali disponíveis, mas elas oferecem uma espécie de serviço de curadoria. Então, elas fazem uma curadoria daquilo que funciona para o seu gosto, daquilo que funciona para o seu estilo. Talvez é isso que elas queiram. Aquilo que funciona para o seu estilo, aquilo que funciona para a sua vibe do momento. Por isso essas playlists que são especificadas, playlist para faxina, playlist para dormir, playlist para trabalhar, playlist para isso, para aquilo, para o outro. Por isso que elas são roteirizadas assim como se fosse tudo muzak de alguma maneira. Não é feito para que você explore essas plataformas. Até porque a grande maioria dos ouvintes iria entrar numa plataforma dessa, e assim como muitos, e iriam escutar as mesmas 25 músicas, as mesmas 30 ou 50 músicas que eles já gostam, sem procurar explorar por novas coisas. Em certo sentido, o que a indústria cultural nos condicionou é a ideia de que esses produtos chegam até a gente. Então eles chegam através da TV, chegam através, sei lá, de qualquer tipo de mídia. A gente não precisa ir até eles. Eles vêm até a gente. Os mais curiosos, obviamente, os ouvintes ativos, e eles sempre vão existir, eles procuram por novas coisas. Tentam conhecer coisas que fogem dessa atmosfera constrita do seu gosto musical. Tentam desafiar o seu próprio gosto. Mas não é assim para a maioria, até porque nem todo mundo é obcecado ou se torna uma espécie de nerd de música. E tá tudo bem, isso não é um problema, nem todo mundo precisa ser. A questão é que, para os ouvintes que são acostumados a essa atmosfera daquilo que já é trazido para eles, que já é selecionado para eles, precisa que isso seja feito ainda. Ou seja, precisa que exista algo que delimite aquilo que ele vai escutar, que escolha por ele. E nesse sentido é que as plataformas de streaming funcionam. Elas funcionam nessa espécie de curadoria para o ouvinte, em que é feita uma seleção de músicas, de artistas, ou enfim, de estilos, que já é, enfim, condicionado para o ouvinte e já transforma o gosto dele de maneira muito mais direta, muito mais perspicaz. E obviamente é uma sofisticação daquilo que já existia, é uma sofisticação muito maior. Então as plataformas de streaming não oferecem uma quantidade imensa de músicas. E isso não faz muito sentido. Então, quando elas dizem que elas têm bilhões de músicas, ninguém tem todo esse tempo do mundo para escutar isso. Entende? Ninguém, nem o ouvinte que é um ouvinte mais ativo, nem o ouvinte que simplesmente não é um explorador de música. O que elas oferecem é uma curadoria, a curadoria que vem através do algoritmo e que agora vem cada vez mais sofisticado. A tentativa de sofisticação dessa inteligência artificial ou a sofisticação de qualquer tecnologia da informação transforma a indústria fonográfica em algo completamente diferente do que ela era antes. Talvez não completamente diferente, mas muito mais sofisticada e muito mais conectada, como eu já disse, com a tecnologia da informação. Aí é que entra que essa fragmentação do mainstream é um modo de entender que o mainstream precisa se adaptar a isso também. Então,
existem os artistas que tentam preencher esse espaço dentro do mainstream, o que está, sei lá, no top 50 viral do Spotify, por exemplo, ou no top 50 do Spotify. Existe um certo fluxo de canções que aparecem ali, mas existe um padrão. E um padrão como sempre existiu. O padrão musical, a estandardização do produto musical, que funciona através de tendências. Então, tendências que vêm e que vão, ou que reaparecem remodeladas, retrabalhadas em outras épocas, depois de 10 ou 20 anos. É comum que isso aconteça. E sempre foi assim. Agora, quando a gente já tem um espaço maior de tempo de produções musicais mais elaboradas, isso, sei lá, desde a década de 60 para cá, então as modas não estão conectadas apenas aos estilos ou formatos de gêneros, mas estão conectadas a tendências de produção. Então, até alguns anos atrás, ninguém imaginava que uma tendência dos anos 80 pudesse voltar da forma como voltou dentro do mainstream. Nos anos 2000, até início dos anos 2010, existiam algumas bandas de synth pop que trabalhavam com uma estética anos 80, mas nem sempre conseguiam atingir o mainstream. Elas atingiam uma camada disso. E principalmente para artistas americanos isso não funcionava. Até porque os Estados Unidos nunca foi muito conectado com synth pop. Tinha sim sintetizadores, tinha sim gate reverb, tudo isso que existe na estética dos anos 80, mas não funcionava tão forte como funcionava, por exemplo, no Reino Unido ou em parte da Europa, como eles receberam isso de uma forma muito mais calorosa. Então essas bandas, elas ali na década de 2000, início dos anos 2010, elas estavam conectadas a um público um pouco mais nichado. Então conseguiam atingir um lugar um pouco middle of the road, mas não atingiu o mainstream. E a mudança maior de tudo isso é que há um turning em algum momento da década passada, que artistas do mainstream começam a receber essa estética dos anos 80 e de uma forma muito mais descarada. Eu não preciso citar como isso, por exemplo, apareceu, acho que de uma maneira extremamente descarada na obra do The Weeknd. Ele fez isso, mas ele não foi o primeiro a fazer isso, é óbvio. Talvez esse pontapé para que aparecesse sem tantas nuances dessa influência dos anos 80 tenha vindo pelo Daft Punk, pelo Random Access Memories, que justamente é o tipo de obra que ela atingiria esse lugar mais nichado que já existia nesse new disco ali dos anos 2000. Mas há nuances e nuances de tudo isso, né? A gente entende, por exemplo, que Kylie Minogue ou até a Madonna e alguém que simplesmente passou pela minha cabeça e sumiu. Mas não só elas, The Knife também era uma banda que fazia isso, ou até parte dessas bandas de post-punk revival dos anos 2000 traziam esse estilo que se voltava um pouco à década de 80 ou parte da década de 70. Mas aqui, da década passada para cá, essas coisas passaram de ser nuances para atingir uma tentativa de refazer o som, praticamente. Da mesma maneira que isso aparece em cenas como Synthwave, né, da década passada também, uma cena prioritariamente instrumental, mas conectada a essa estética dos sintetizadores analógicos e que volta, e que também, assim, se espelha, está espelhado em muitos outros lugares desses artistas mais conhecidos. Fechando esse parênteses imenso sobre essas tendências dos anos 80 ou essa volta nostálgica dentro da música, a gente pode voltar a entender como o mainstream funciona. Então, não só a partir dessas tendências, mas também do que eu chamo de um apego à fórmula. E uma fórmula que ela está conectada não só a uma tentativa de deixar as canções mais palatáveis, mas também de seguirem fórmulas mais estritas. O sertanejo universitário já faz isso mais ou menos há uns 10 anos. Existe um direcionamento mais formulaico das canções,
uma tentativa de prever com mais facilidade o que o público gostaria. Mas não é só o sertanejo, não. Então, outros gêneros estão fazendo isso, o MPB, o funk está fazendo isso. Então, surge uma espécie de tendência dentro do funk, surgem mais dezenas e dezenas de artistas copiando essa tendência, até que ela chega em uma depopulação muito grande e muito mais rápida do que acontecia antes na indústria fonográfica. E a partir dessa depopulação, uma nova novidade, uma nova coisa precisa surgir. E acaba surgindo assim, de uma forma viralizada talvez, ou esquematizada, não se sabe, mas o que ganha o grande espaço desse pequeno núcleo do mainstream agora é aquilo que é mais formulaico. O que eu acredito é que o fato de o controle dessas mídias ser um pouco mais atomizado há 20 anos atrás gerava tentativas, atomizado no sentido de ele estar restrito principalmente à atmosfera do rádio e da TV, fazer com que algumas tentativas fossem mais usuais, elas aparecessem, fossem mais eventuais. Então, que algumas coisas que provavelmente não entrassem no mainstream acabavam entrando. Tinha um espaço, uma abertura de trajeto que se permitia. Eu não estou dizendo que o mainstream funcionava melhor antes, ou que o fato do mainstream ser uma arena muito maior de contato fosse melhor do que agora. Na realidade, eu acho até mais interessante o fato do mainstream ser menor. O mainstream é aquilo que talvez soe mais engraçado, ou aquilo que conecta as pessoas por algo que elas conheçam. Porque, de alguma maneira, quanto mais elas se tornam usuárias das plataformas, menos elas vão estar apegadas àquilo que as liga, que as define estruturalmente umas às outras. Há talvez um trajeto a um individualismo cada vez mais forte. Então, fora o que se torna viral, fora aquilo que é compartilhado por pequenas bolhas da internet, o gosto musical da maioria dos ouvintes é ainda condicionado a um lugar muito próprio. Então, e muito próprio, não tão próprio talvez assim, mas muito próprio no sentido de um para o outro, em que não há tantos espaços a serem compartilhados assim. Em certo sentido, eu acho que isso é interessante, porque mostra o poder de reapropriação e de reformulação do gosto, mas ao mesmo tempo também coloca uma espécie de consumo eclético, que é um consumo eclético superficial. O consumo eclético superficial, ele chega nesse sentido de que o ouvinte escuta muitos gêneros diferentes, mas ele não tem ideia de nada relacionado àquilo. Ele não tem nenhum conhecimento substancial sobre nada que ele escuta. Nem sobre a origem disso, nem sobre o artista, mas principalmente a maneira como aquilo é criado, o que tem uma relação com a potência criativa daquilo ou não. Então, desde uma questão mais racional até talvez um poder catártico que tem relacionado a tudo isso. Então, a impressão que eu tenho é que o consumo musical colocou a música para um lugar que é cada vez mais em segundo plano. Ele sempre vai estar ali, ele precisa estar ali, em todos os produtos culturais, mas ele tem uma importância muito menor, justamente porque a música ela sempre está acompanhada de uma imagem. Esse acompanhamento faz com que a música seja sempre uma espécie de lugar que nunca se torna o principal atrativo. Isso é um pouco problemático nesse sentido. A música precisa estar acompanhada de um vídeo, precisa estar acompanhada de uma coreografia, precisa estar acompanhada de uma estética, ela precisa estar acompanhada de uma espécie de trend do momento, maneiras de se vestir, maneiras de se comportar, direcionada a um público, direcionada a uma identidade, direcionada a uma origem, direcionada a uma história, direcionada a um problema, a uma luta política, a tudo. Ela tem que estar condicionada a tudo isso. E o mais perigoso, eu acho que em todos esses discursos, é que os artistas do passado, eles são
recontextualizados para dentro de todas essas tentativas de identidades, todas essas tentativas de iniciar o artista em algo que não exatamente ele estava ali ou ele significava isso. É um caminho perigoso, para tudo isso. Então, ao mesmo tempo em que isso possa significar algo interessante, porque é uma capacidade de expansão do gosto musical, há também um caminho um pouco superficial sobre o que você está escutando. Quando a gente perde esses campos de identidades que eram comuns, sei lá, até os anos 90, da filosofia que existia dentro das raves com hardcore, da filosofia que talvez existia condicionada àqueles que escutavam uma música mais política dentro do punk ou do hardcore punk, ou estava relacionado a um pensamento mais à esquerda, sei lá, de lutas políticas com o MPB dos anos 70, por exemplo, ou com o reggae também, o reggae como gênero político, em muitos sentidos, para qualquer gênero musical que tivesse um público específico com um certo ethos de comportamento. Isso não existe com a mesma força que existia antes. E todos esses gêneros perdem essa força e são só utilizados por identidades que são identidades muito mais narcísicas do que eram antes. Essas identidades elas estavam mais diluídas em grupos, agora elas estão diluídas em pensamentos mais narcisistas. Parece que eu estou repetindo um clichê imenso de como as redes sociais transformaram todo mundo em protótipos narcisistas, mas não é bem nesse sentido. Não é no sentido da imagem, mas talvez seja da imagem, com certeza está atrelada à imagem, mas daquilo que parece substancial. Ou seja, aquilo que não quer parecer superficial, aquilo que acredita que tem um conteúdo a dizer. E esse conteúdo vem, assim, a reboque dentro dessa identidade, da identidade que você pretende assumir. E os nichos que acabam interligando, são peças dentro do mainstream, ou melhor, eles têm peças dentro do mainstream, dentro desses nichos, acabam criando essas identidades. E o que são todos esses nichos? Os nichos estão conectados ao nicho do funk, ou ao nicho do rap, ou ao nicho, enfim, entre outros, ao nicho da música pop. E a música pop também assume um lugar muito mais conectado a um público específico, né? O público LGBT acabou tomando a música pop para si como uma espécie de expressão de um grupo ou de um certo grupo. E principalmente, acho que no Brasil isso tornou muito comum que artistas acabaram tomando essa imagem e o reflexo dessa imagem para si. Muitos desses artistas eram ouvintes e ouvintes de música pop e agora estão no lugar de criadores, refletem esse problema todo. Então, a grande fragmentação do mainstream, ao mesmo tempo que ela parece ser algo fantástico, ela também tem seus problemas.